Boa noite, irmãos. Que coisa boa estarmos aqui mais uma vez. É muito bom compartilhar desses momentos de culto com você e poder, nesse momento, junto com os outros pastores da nossa igreja, celebrarmos juntos a ceia do Senhor como igreja. Nada paga aquele momento em que nós estamos verdadeiramente todos reunidos, não à mesa, mas nesses bancos aqui. Mas a parte boa de nós podermos estar em casa é que a gente está, assim, reunidos à mesa, juntos em casa. Inclusive, esse é um vídeo gravado, eu não estou aqui presencialmente ao vivo, assim como o pastor Daniel e Cláudio estão. Estou com a minha família. Tenho passado algum tempo com eles e peço a sua oração pelo meu avô, que está muito mal de saúde e carece das nossas orações. Também estarei de casa participando desse momento, assim como você. Mas estou aqui agora para compartilhar uma parte dessa mensagem que vamos compartilhar juntos. E eu quero começar essa série de versículos que nós vamos ler nessa noite em Mateus capítulo 26, no versículo 26 também, que nos diz o seguinte: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Existe um termo na teologia que é a transubstanciação. A transubstanciação é esse movimento que Jesus faz em transformar esse elemento que é o pão, que a gente reparte no momento da ceia, e diz que ele tem um significado ainda maior, mas não somente um significado maior. Aquele pão, naquele momento, simboliza o próprio corpo de Jesus. É claro que Jesus está fazendo uma referência, você sabe disso, ao corpo que ele entrega por nós. Mas é interessante ele fazer essa associação com o pão. O pão, que é um elemento que estava presente na mesa daqueles que viviam no tempo de Jesus e que continua presente na nossa mesa. O pão, que é a grande representação de alimento, é daquilo que sacia a nossa fome. Também a referência daquele povo lá do deserto que, enquanto estava na travessia para uma terra que Deus havia prometido para eles, recebia o maná, que era um pão que descia do céu. E no Evangelho de João, é essa a palavra que Jesus usa também, se denominando como o pão vivo que desceu do céu e que veio para nos alimentar, para matar a nossa fome. O pão também é lembrado por Jesus na reflexão, ou melhor dizendo, na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não somente nas palavras de Jesus, mas em toda a Bíblia Sagrada a gente pode perceber o pão como um elemento da provisão. É interessante que durante esse tempo da pandemia a gente possa celebrar a ceia aí onde nós estamos, seja lá onde for. Mas é importante a gente se lembrar que esse pão que está sobre a nossa mesa, seja esse aqui que você pegou com kit, seja um pão que você tem em casa, o do café da manhã, seja de forma francês, suíço, seja ele qual for, ele serve para matar a nossa fome e para nos alimentar, para nos saciar. Jesus também é essa provisão que chega para alimentar a nossa alma, que chega para saciar a nossa fome por um mundo melhor, por uma vida melhor e por dias onde a gente consiga viver sustentados pela sua palavra, porque a palavra de Deus ela também é um pão que nos alimenta. Aqui a gente encontra as palavras de Deus para a nossa vida. E como é importante fazer parte da partilha do pão. Esse é um momento de memorial. Esse é um momento em que a gente se lembra do que Jesus fez. E esse ato de Jesus é muito simbólico, de pegar, tomar o pão, partir entre os seus discípulos e dar graças. Eu lembro também da passagem de Emaús, quando aqueles homens, depois da morte de Jesus, depois que ele tinha entregue do seu corpo, continuam andando e no meio do caminho eles se encontram com o próprio Jesus, mas eles não reconhecem durante todo o caminho, durante toda a conversa. E depois deles caminharem bastante, Jesus faz como quem vai para mais distante e ele diga: não, vem com a gente. E quando eles se sentam para fazer a refeição, Jesus mais uma vez pega o pão e quando ele dá graças, aqueles homens são despertados e de repente entendem que quem está ali com eles é Jesus e Jesus some. É a maneira como Jesus dá graças, a maneira como Jesus reparte o pão que faz com que eles reconheçam que quem estava ali
era Jesus. Me parece que Jesus ele tinha muita alegria da comunhão, desse partilhar do alimento, dessa importância da gente estar junto. A gente não pode estar junto presencialmente ainda, mas o que eu queria deixar para você nessa noite é a importância da gente conhecer e reconhecer Jesus como um Deus que se importa com aqueles que se sentam à mesa, que se importa com a necessidade da comunhão, com a necessidade de estarmos juntos, assim como estamos fazendo aqui hoje, com o desejo de que quando estamos juntos a gente possa partir e repartir daquilo que a gente tem. Na mesa de Jesus havia pão e havia um cálice. Eu não sei o que há na sua mesa hoje, eu não sei qual é o jantar que você tem para depois desse culto, ou se você já está jantando enquanto celebra com a gente. Eu não sei se você está aí na sua casa com mais pessoas, se você está sozinho nesse momento, mas a grande novidade de Jesus, além de entregar o seu próprio corpo por nós e dizer, comam desse pão e se lembram de mim, estejam mais tempo juntos, invistam nas relações, invistam em refeições que façam vocês olharem nos olhos uns dos outros, invistam em momentos em que vocês possam repartir do que vocês têm. Chama alguém para sua casa para comer junto com você. Reparta daquilo que tem na sua despensa com outros que não têm. Jesus está nos ensinando, sobretudo, a compartilhar, não somente do pão que está sobre a mesa, mas daquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. A gente reparte com os nossos irmãos. Que esse momento da ceia aí na sua casa e aqui juntos como estamos, seja um momento de alegria e de celebrar o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus. E quando ele está no nosso meio, ele nos convida a repartir não somente do que está sobre a nossa mesa, mas aquilo que nós somos aqui dentro com os outros. Partilhar. Esse é o desejo de Jesus. Não somente o pão, mas aquilo de bom que ele também nos deu. Que a gente possa celebrar assim o pão, o cálice e a vida de Jesus, que entregou o seu corpo por nós, mas não ficou morto. Graças a Deus está vivo. É em memória dele que nós celebramos essa ceia. E eu te convido a fazer isso juntamente com os meus irmãos agora. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso culto. E, mais uma vez, estamos aqui substituindo o pastor Novaes. Hoje estou aqui na qualidade literalmente, de servo dos irmãos para auxiliar no serviço da ceia, né? Em breve, nós estaremos com o pastor Novaes aqui novamente, ele oficiando esse serviço. Eu estava sentado aqui pensando a respeito da ceia, pensando literalmente a respeito do que eu ia dizer, e tomando como ponto de partida o que o pastor Mateus acabou de nos dizer, sobre o convite que Jesus nos faz para comermos com Ele, para cearmos com Ele, eu comecei a pensar numa questão assim histórica para mim, né? A minha avó, ela foi uma pessoa que viveu alguns momentos muito difíceis da história, e um desses momentos que ela viveu foi o da gripe espanhola. Ela ainda era jovem. E eu lembro muito bem da preocupação dela quando a gente era criança. Cada vez que um de nós ficava gripado, ficava resfriado, naquela época não se sabia fazer a distinção entre essas coisas. Gripe e resfriado para a gente era tudo a mesma coisa. Mas ela tinha uma preocupação enorme com a gente e separava os pratos, os talheres. Às vezes, insistia com a minha mãe para colocar a gente dormindo em outro cômodo. E eu, particularmente, cresci achando que aquilo era um exagero da parte dela, né? Achava que aquilo era um excesso de cuidado muito grande. E você veja que coisa curiosa. Depois que nós nos defrontamos com esse vírus, praticamente todas essas práticas ressurgiram, né? Basicamente, todas essas práticas, elas ressurgiram, vieram à tona novamente, e a gente com todos esses cuidados. Mas o que eu estava pensando é no impacto que isso teve na vida da gente, lá atrás,
a ponto de nos obrigar a adotar uma outra cultura, né? O que a minha avó fazia era uma outra prática, era uma outra cultura. E é alguma coisa que a gente está caminhando agora, né? E aí, olhando para esse quadro, eu comecei a olhar aqui em volta e ver aqui esse cenário nosso aqui vazio. O primeiro hino que a gente cantou é um hino que a igreja estava cheia. E eu comecei a imaginar, né, como é que vai ser o retorno da gente aqui. Eu comecei a imaginar o seguinte, olha, o dia que disseram assim, olha, passou realmente o perigo dessa pandemia, encontramos, sei lá, uma vacina, um remédio, ou simplesmente o vírus parou de produzir esses efeitos tão terríveis, eu fiquei imaginando a gente aqui nesse lugar, cantando, e eu posso imaginar o quanto vai ter de gente chorando de emoção, quanta alegria, né? Quantos sentimentos aqui das pessoas se reencontrando. É engraçado, ou irônico, ou curioso, seja lá a qualificação que você queira dar, mas tudo isso, na verdade, são símbolos que nos remetem à própria história da ceia, né? O próprio significado da ceia. Jesus, ele introduz o cálice e o pão no final da ceia, que foi um rompimento com a tradição de como a ceia era celebrada, e é quase como se ele estivesse dizendo assim, né? Momentos difíceis virão a partir de agora, assim como o pessoal lá atrás viveu, o povo de Deus viveu lá atrás, logo depois da ceia no Egito. Mas eles atravessaram o mar, atravessaram o Rio Jordão e encontraram-se com a terra prometida. A nossa situação é a mesma. Estamos atravessando um mar vermelho, atravessando um deserto, estamos atravessando um Jordão o tempo inteiro. E sempre depois dele, nós encontramos a terra prometida. Eu quero insistir nesse ponto. Jesus nos convidou e nos convida para cearmos com Ele, para reforçar em nosso coração. Não importa as dificuldades, quais sejam. Vocês vão encontrar a terra prometida e eu vou estar lá, de braços abertos, aguardando por vocês. Mateus 26 e 27 é um resumo disso. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos discípulos: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então ele está fazendo uma promessa. Dificuldades virão pelo caminho, mas eu estarei com vocês. E o mais importante de tudo, ao atravessar esse deserto, vocês vão reencontrar comigo. A ceia, ela é uma mensagem de esperança para agora e para o nosso futuro eterno. E é por isso que nós vamos participar dela, para relembrarmos disso, para reforçarmos esse significado na nossa mente. Então, pegue aí o seu kit. Se você não pegou, mas providenciou um pedacinho de pão, o suco de uva simbolizando aqui o vinho, então pegue deles dois agora e vamos participar juntos. Como Jesus disse aos discípulos: este
é o meu corpo. Então vamos comer juntos, relembrando que este é o corpo de Jesus que foi sacrificado na cruz em favor de nós. De igual modo, depois de cear, Jesus disse aos discípulos: tomem este cálice, bebam, este simboliza o meu sangue derramado por vocês. Este sangue precioso redimiu os nossos pecados e devolveu esperança à nossa vida. Bebamos em memória de Jesus. Santo e glorioso Deus, Rei do Universo, louvado seja o teu nome, hoje e sempre, porque teu é o reino dos céus, é o domínio sobre este mundo, é este universo, tudo foi criado por ti, para ti, e para a glória do teu nome, do teu Filho Jesus e do teu Espírito Santo. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e te agradecemos pela redenção através de Jesus Cristo e a certeza da vitória, da esperança advinda através da cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.